Boa noite, são 8 horas, prazer estar aqui, estou entrando no início da live aqui, o Caio já entrou, Hernani Gonçalves, Ricardo da Pacfax lá de Leopoldina, um abraço para o Ricardo, o professor Zacaron, Kate, a Sueli, Juliana, Ricardo, já tem gente fazendo solicitação para entrar ao vivo aqui, nós vamos começar a passar uma dinâmica nossa aqui, sobre o que nós vamos fazer. Boa noite, Luciano. E depois a gente vai passando com vocês para a gente poder compartilhar isso aqui. Sou a Graziela lá de Brumadinho, que entrou, prazer estar falando com vocês, estão entrando aqui. Gente, é o seguinte, a gente vai tentar fazer essa live em 1 hora, não é? A dinâmica nossa é que eu devo começar aqui respondendo as perguntas que já foram encaminhadas por Facebook. Aqueles que quiserem encaminhar é www.facebook.com/Dep Júlio Delgado, né? Então, facebook.com/Dep.Júlio Delgado, tudo junto. E a gente vai prestigiar as pessoas que fizerem inicialmente respondendo essas perguntas. E tem muita gente aí embaixo, tem um íconezinho da setinha aqui, que se puder também compartilhar com a sua rede de amigos a live que nós vamos fazer e conversar um pouco durante essa noite. Se esse horário vai ser o horário ideal, a gente vai responder essas perguntas, a gente vai ter uma fala sobre os temas que fizemos durante esse período, depois a gente vai responder perguntas online, aqueles que estão fazendo por aqui, muita gente entrando, Maria Eugênia, Beatriz, um prazer vocês estarem com a gente na live aí. Depois a gente vai caminhar aí para poder fazer na resposta às perguntas e ver qual que vai ser a impressão nossa e o horário e o melhor da gente poder fazer sobre os temas que a gente está abordando. A gente tem uma pauta muito extensa para poder abordar nessa live aí hoje. A gente tem o interesse de conversarmos sobre pauta da semana, porque as pessoas ficam perguntando, achando que a gente está em sessão remota do que está acontecendo. Mesmo eu tendo ido a Brasília essa semana, as pessoas dizem que a gente não vota. Então eu vou colocar o que foi votado nessa semana para que as pessoas possam saber. E o objetivo nosso da ida a Brasília, que a gente pôde liberar muitos recursos para a área de saúde de vários municípios que a gente representa aqui em Minas Gerais. Então, e o trabalho continua. Esses foram os que nós conseguimos liberar, porque são recursos priorizados para a área de saúde, e depois a gente faz com o restante que vai ser feito. Então, a gente tem o interesse de conversar com vocês sobre esse tema e aqueles que vocês trouxerem, nos perguntando, nos indagando aqui na nossa live. Agradecer a todos que já entraram e já está aí com 5 minutos de live, e em função disso, dessa dinâmica, a gente vai começar abordando esses temas para que a gente possa depois responder perguntas e estar disposto a interagir com todos vocês. Primeiro, antecipando que a gente vai abrir para muita gente perguntar e responde a tudo, mas é tudo dentro de um ritmo muito tranquilo, sem nenhum tipo de agressão, sem nenhum tipo de apresentar outro tema que não seja o do nosso interesse. Aqui entrou a Cidinha, advogada, nossa colega, minha amiga, que está querendo saber sobre a questão do auxílio emergencial. Eu vou falar sobre isso, porque tem pergunta nesse sentido. A Érica lá de Botucatu, minha irmã, um abraço a ela, toda a família. Vi a risada gostosa ontem da Elis, sua neta. A gente fica empolgado. O Eduardo também entrando via Laís aqui. Um abraço a todos. O Marcos São Gonçalo de Sapucaí. A gente vai interagindo isso. A Cidinha advogada, ela é de Cipotânia, cidade muito querida, que a gente tem muitos amigos. Vamos lá. Essa semana nós votamos temas fundamentais e, apesar do presidente Rodrigo Maia ter dito que não vai discutir agora, depois vou falar um pouco à frente a respeito disso, não vai discutir impeachment e nem CPI de apuração de nada, porque a nossa pauta é uma pauta específica para ações de combate ao Covid. A gente tem, infelizmente, votado temas que não são tão interessantes. A gente vai até tentar pautar isso ao final para ver se as pessoas se interessam.
Mas nós votamos, a partir de segunda-feira, para vocês terem uma ideia, a questão da extensão do atendimento aos profissionais de assistência social, da mesma forma que está sendo dado aos profissionais de saúde nesse período da Covid. Tem muita gente que trabalha com assistência social, com pleito dessas pessoas, e que não tinham, apesar desse atendimento, a atenção que nós estávamos tendo com relação àqueles profissionais da área de saúde. Então, a assistência social faz um trabalho complementar à saúde, muito um trabalho preparatório para isso, e esses têm que ter a mesma atenção, e um relatório sustentado, inclusive, por um colega nosso, deputado Danilo Cabral, de Pernambuco, que teve toda a atuação nesse sentido, é o relator da Lei Orgânica da Assistência Social. Então a gente tem da LOAS e a gente tem um monte de projetos nesse sentido, e nós votamos a extensão do atendimento e da cobertura aos profissionais de assistência social da mesma forma que tem os profissionais de saúde durante esse período da pandemia. Votamos a suspensão do pagamento das parcelas do FIES para todos aqueles estudantes que neste período de pandemia estão com suas aulas suspensas. Não tem sentido estar suspenso e eles continuar pagando o FIES nas universidades particulares. Então, não é que vai ter anistia ou absolvição disso, mas ninguém tem a obrigatoriedade nesse período de ficar ainda tentando, sem estar tendo a aula, ou às vezes alguns estão tendo de forma remota, ter que complementar esse valor para poder garantir o financiamento estudantil. Então a gente suspendeu um projeto de iniciativa também de um colega parlamentar para que a gente pudesse ter essa complementação. Nós votamos um projeto ontem, inclusive, que teve a participação nossa, porque uma das emendas foi nossa, de extensão de obrigatoriedade dos governos de estado e dos governos municipais de garantir a profissionais de áreas específicas que possam ter os EPIs, para que possam fazer o seu trabalho. Os equipamentos de proteção individual, seja luva, máscara, avental, se for o caso, para vários profissionais. Entre eles estão Guarda Municipal, Polícia Militar, no caso o Estado, Corpo de Bombeiros, no caso o Estado, profissionais de limpeza urbana, que foi a nossa emenda, no caso chamados os garis. Não é? Nós tivemos a extensão e colocamos para os coveiros, aqueles que trabalham hoje nos cemitérios, e estão sendo impedidos, inclusive, de se identificar pela falta e o preconceito que está havendo quando eles retornam para os seus lares, porque trabalham enterrando vítimas do Covid. Então, foi um número grande de profissionais nos municípios e no Estado responsáveis que têm que ter a garantia do fornecimento desses equipamentos de proteção individual para que possam exercer essas suas funções. Isso foi votado, está aprovado, está encaminhado para o Senado para a gente poder transformar em lei rapidamente. Então a gente tem uma gama de projetos que votamos, e nesse meio é colocado algumas urgências. Eu vou falar ao final e sugerir a vocês, se vocês quiserem que a gente possa, por exemplo, discutir, querer colocar nesse momento de discussão de pandemia a suspensão da indenização dos atletas profissionais de futebol, do Profut, no período da pandemia, uma coisa racional. Agora, fazer a extensão do contrato de trabalho, aproveitar para fazer uma reforma trabalhista do profissional jogador de futebol neste período, não tem nada a ver com a matéria do Covid nem da pandemia. Se vocês quiserem que a gente depois aborde isso, porque isso tomou uma conotação muito grande no dia de hoje, porque foi uma matéria que foi tentada ser votada à urgência, nós tiramos, estamos colocando emenda para tratar desse assunto. Então todos esses assuntos foram assuntos votados na Câmara, e estamos prontos a votar alguns, a continuidade de alguns deles, né? Parece que houve um acordo, o Senado vota ainda no sábado a questão do orçamento de guerra, que volta ajuda para estados e municípios. Parece que foi refeito o projeto que nós votamos na Câmara. Se tiver muita alteração, tem que voltar para a Câmara novamente, mas a gente quer que os estados e municípios possam receber, além de ter a renegociação de algumas dívidas que os estados têm com a União Federal. Essas são pautas do Legislativo. Agora, nós tivemos pautas da sociedade, pautas que a gente quer, a partir de agora, conversar com todos vocês. Eu tenho umas perguntas que me foram feitas mais diretamente, que já entram nessa pauta, que já estão prontas, já foram formuladas. A Aparecida, a Cidinha que entrou aqui, o pessoal de Cataguases entrando, o Joaquim entrando de Matias, Denilson lá de Brumadinho, o pessoal de Peçanha, muita gente amiga entrando aí para compartilhar conosco.
A Aparecida pergunta sobre a questão de retirar os 28 mil, que era um ganho obrigatório, que quem em 2018 recebeu 28 mil reais, eu falei muito isso, na época que nós estamos votando auxílio emergencial, estaria impedido de receber o auxílio emergencial. O que aconteceu? A matéria foi votada no Senado e voltou para a Câmara e nós retiramos essa exigência. Então a questão dos recebimentos de 28 mil no ano de 18 está retirado. Esse não é um princípio que impede mais a pessoa de receber auxílio emergencial. O que hoje impede é se a pessoa é pensionista, se a pessoa é aposentada, se a pessoa recebe algum benefício do INSS, se a pessoa recebe uma renda familiar média de R$540 e se ela tem uma renda de família bruta por número de pessoas da família acima de R$3.000. Esses são os fatores que acabam ainda impedindo que a pessoa possa receber. Nós estamos tendo um equívoco muito grande nessa questão do auxílio emergencial. Se vocês calcularem que nós estamos colocando em torno de 50 milhões de pessoas no Brasil, a gente sabe que a gente não tinha 50 milhões de pessoas no setor informal, está aparecendo muito mais, houve um desequilíbrio, nós estamos chamando o ministro da Cidadania, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o Onyx para poder esclarecerem essa questão. Tem locais que se eles tivessem deixado esse acirramento com governadores e prefeitos, mas o prefeito sabe muito mais na cidade quem era trabalhador informal, quem precisava e quem precisa através do CRAS receber o recurso, mas eles ficam com birra achando que o prefeito vai desviar o recurso e não ficam colocando isso. Eu passei, porque eu fui a Brasília de carro, em várias cidades que não tem sequer um estabelecimento fechado e também não tem nada, ninguém com Covid. Esse lugar as caixas econômicas também estavam cheias para receber. A gente se aproveita desse momento, em detrimento da gente ver nos grandes centros filas que vão criar um outro problema, que é um dos pontos que eu vou abordar na nossa fala aqui, as filas que estão ocorrendo na porta das caixas econômicas para receber o auxílio emergencial. O Agostinho Alves e a Lilian Rodrigues estão perguntando sobre um assunto sério que a gente também ia abordar no nosso tema, o que está acontecendo com o Juiz de Fora. A nossa cidade não tinha Covid praticamente, está sendo tomada para a pandemia. Precisamos de intercessão federal. Quem é que tem a caneta para poder ajudar? Eu quero lembrar os amigos aqui que Juiz de Fora, como qualquer grande cidade, ela acaba sendo polo regional para receber demandas de saúde. Não é agora com o Covid, não. Isso acontecia com Juiz de Fora, com Montes Claros, com Uberlândia, com Varginha, que recebiam pacientes do entorno e até de outros estados, como nós somos uma região limítrofe, muito próximo à divisa com o Rio de Janeiro. Então a gente acaba recebendo pacientes de outros municípios para vir fazer qualquer tipo de tratamento. Hemodiálise, uma cirurgia eletiva marcada, as pessoas procuram fazer em locais com maior índice de recuperação, de capacidade, chamam municípios de média e alta complexidade que podem fazer esse atendimento, tem município que não pode. Como é que se amanhã adoecer alguém no entorno de Juiz de Fora, vai recorrer aonde? Se a cidade não tem uma UTI, se a cidade não tem um respirador, qualquer município aí do entorno de Juiz de Fora, as pessoas sabem disso. Não tem sequer muitas vezes hospital. A demanda acaba sendo da grande cidade. Isso não quer dizer que a gente vai ficar deixando todo mundo com Covid e vir para Juiz de Fora para trazer a pandemia. Primeiro, dizer para as pessoas que ela já estava lá. Segundo, lembrar alguns aqui. Há cerca de uma semana, 10 dias atrás, o Exército notificou, a primeira região do Exército que fica no Rio de Janeiro, então ela não tem nada a ver com Minas Gerais, mas ela notificou Petrópolis, ela notificou Paraíba do Sul, ela notificou Três Rios, para que preparassem hospitais de campanha pelo risco do Covid aumentar nessas regiões, principalmente vindo da Baixada Fluminense, principalmente vindo dos municípios da Baixada. Belfort, Caxias, Nilópolis, sem ter condição de absorver, sem poder ir para o Rio, vão escoar para o lado de cá. Então sobe Petrópolis, desceu a serra, está em Paraíba do Sul, Três Rios, Juiz de Fora. Então todo mundo sabe, e isso foi comunicado, que isso estava em risco de acontecer. O que cabe, o prefeito não tem noção, o prefeito de Juiz de Fora não tem noção do carro ou da ambulância que vem para a pessoa fazer um tratamento, uma cirurgia de joelho, ou se a pessoa está com Covid. Ele não pode parar a ambulância para perguntar qual que é o atendimento de saúde a cidade tem que fazer.
O que pode ser feito é uma triagem, e aí nós já estamos fazendo um recurso ao Ministério da Saúde para que ele possa reforçar esses municípios que atendem alta e média complexidade para que possam estar melhor equipados com um recurso diferenciado, da mesma forma que eu falei para a questão do auxílio emergencial. O que adianta mandar auxílio emergencial, com todo respeito, e passei por lá, para Paracatu, que está lá no oeste de Minas, que não tem um caso de Covid, que está tudo funcionando, algumas coisas que foram fechadas, a prefeitura sabe, e não mandar auxílio emergencial para Juiz de Fora, que tem mais gente que trabalhava na informalidade, tem mais gente que teve seu contrato suspenso. Isso tudo tem que ser olhado com uma forma ampla, e a gente está fazendo uma gestão ao Ministério da Saúde para que ele possa socorrer esses municípios, mas tem muita gente recebendo de forma indevida, a gente sabe disso agora, a Bolsa Família. Tem muita gente que nunca trabalhou, nunca foi informal, mas como tem 18 anos, a renda familiar refilhou a 3 mil, vai para fila em qualquer município. Eu conversei com pessoas que lá no interior da Bahia, que ainda não chegou o Covid, pode chegar, e eu acho que infelizmente vai chegar. Mas quando chegar, essas pessoas vão ter recebido as parcelas e a parcela vai ter acabado. Entendeu? Enquanto nós temos em São Paulo, Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, em Juiz de Fora e grandes centros, um número muito grande de pessoas que injustamente estão ficando sem receber, enquanto tem gente que está recebendo sem precisar. Essa é a face, infelizmente, dos oportunistas desse momento, que a gente sabe que existe e que se aproveita desse momento para poder tirar vantagem onde quer que isso aconteça. E a gente tem que, de certa forma, fiscalizar e denunciar. Mas essa questão da interseção pode ser feita via Ministério da Saúde. Não tem como a cidade fazer qualquer tipo de repressão ou de barreira para que A ou B não entre, porque você não tem como fazer esse critério de seletividade. Você pode fazer isso numa relação que o prefeito pode ter com o sistema da saúde da cidade, que ele fala, o sistema da saúde da cidade esgotou, saturou, entrou em colapso, não podemos receber mais ninguém. Essa é uma questão. Não parece que isso ainda é o que aconteceu com o Juiz de Fora. Eu recebi já a pergunta aqui, como ficam os funcionários que tiveram contrato de trabalho suspenso? Essa foi uma outra lei que nós votamos sobre a questão dos contratos de trabalho. Existia uma discussão muito grande sobre o negociado, a relação do patrão e empregado se sobrepor ao legislado. A gente queria garantir algumas direitos fundamentais do trabalhador, 13º, fundo de garantia, aviso prévio. Durante a suspensão de determinado contrato, vale muito mais essa relação do patrão empregado, porque a grande maioria das pessoas, infelizmente, isso se estendeu por um período, e pode ser um período ainda maior que a gente imagina, vão continuar com certo isolamento, distanciamento, e as coisas não voltam a funcionar naturalmente amanhã, quando o pico da Covid passar. E não passou, infelizmente. Então, isso pode trazer para nós algum transtorno, e isso nós vamos ter que discutir mais à frente, não é? Nós vamos ter que discutir isso com a relação entre patrão e empregado, e alguns pagamentos, né, como o recolhimento, fundo de garantia e tudo, pode ser negociado sem perder nenhum direito, porque isso nós votamos, infelizmente perdemos, mas foi para o Senado e vai voltar para a Câmara. Isso ainda não está definido sobre a questão de suspensão de contrato de trabalho. A suspensão de contrato de trabalho tem que garantir que a pessoa garanta aquele emprego, mesmo que ela passe a não perceber algumas coisas que ela teria na época, como se o contrato estivesse vigente. Essa é o interesse e a intenção da suspensão de contrato. Mas nós estamos tentando garantir, pelo menos, que mesmo na suspensão sejam a contagem do tempo a efeito de 13º, de férias, que eles não querem, e isso ainda está sendo votado, não está definido. A Núbia, vereadora de Cachoeira Dourada, pergunta sobre a questão do possível adiamento das eleições. O que nós estamos vendo é que a Covid está chegando no Brasil em etapas muito sazonais e regionais. Ela está muito forte hoje no Maranhão, Pará, Amazonas, Pernambuco, Ceará, Paraíba, e aqui São Paulo, Rio. Depois isso pode acontecer que a gente tenha em outras regiões. Por exemplo, Santa Catarina abriu o comércio,
foi abrir o comércio em algumas cidades, que os prefeitos têm essa autonomia, fizeram isso, e o que aconteceu com Santa Catarina? 180% do número de aumento de Covid naquele estado depois da abertura. Agora eles ficam assustados, querem fechar novamente. Então isso pode começar a acontecer, a gente não ter esse pico acontecendo no mesmo momento em todo o Brasil, pela dimensão geográfica que tem o nosso país. Então a gente pode ter efeitos isolados ou regionais, de estado para estado, só que o prazo eleitoral é o mesmo. As eleições são municipais no Brasil inteiro, não tem como acontecer no norte um período e no sul outro período, ela acontece no mesmo dia, na mesma data. Então, apesar do ministro Barroso colocou isso, que ele não é contra a prorrogação, mas que o adiamento das eleições e eventualmente num prazo máximo até dezembro, isso pode e é bem provável que aconteça. Então a gente deve ter o adiamento das eleições jogadas aí para final de novembro, início de dezembro, quando a gente tiver uma atenuação do efeito da Covid, porque ela não vai ter de tudo terminado, né? Aqui estão me fazendo sobre a questão da liberação de emendas, eu vou falar um pouco a respeito disso, foi um dos motivos da nossa viagem, e o projeto das EPIs, já tinha gente que estava acompanhando, estava cumprimentando a gente sobre esse processo. Algumas coisas, gente, que a gente pautou para hoje, eu quero dizer, começando por isso. Esta semana, nós conseguimos a liberação de mais de 2.600.000 reais só para a saúde do estado de Minas Gerais. Das nossas emendas, daquelas emendas que a gente indica para os municípios que representamos, a gente tem, aqui está São Gonçalo, os amigos lá cumprimentando a gente pela postura, então eu quero dizer que para todas as cidades, esses 2.600.000 nesse primeiro momento foram liberados recursos para Juiz de Fora, para Belo Horizonte, para Montes Claros, para Ouro Preto, para Visconde do Rio Branco, para Santos Dumont, para São João Nepomuceno, para São Sebastião do Paraíso, para Teófilo Otoni, para Bicas, para Chiador, para Monte Sião, para Recreio, para São Domingo das Dores e para Santa Bárbara de Monte Verde. Esses municípios, por exemplo, são municípios que têm atenção básica, eles não têm atenção de média e alta complexidade. Não tem hospital nesses municípios, em algum desses municípios. Chiador não tem, Bicas tem, mas não pode receber porque é atenção básica. Monte Sião tem hospital, mas também é atenção básica. Recreio a mesma coisa. Então a gente coloca para atenção básica para estes municípios. Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, Ouro Preto, Visconde do Rio Branco tem média e alta complexidade e puderam receber. Então a gente liberou essa semana recursos para ajudar a combater o Covid, mas principalmente para equipar esses hospitais na possibilidade de ter respirador, de ter equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde, para custeio desses municípios, desses hospitais, a gente está liberando, desses postos de atendimento, a gente está liberando 2.600.000 que foram liberados das nossas emendas só essa semana. Então, eu quero aqui deixar bem claro que a nossa luta nesse sentido é total focada na questão do combate ao coronavírus. Combater o coronavírus com os problemas que nós estamos tendo. É muito difícil para todo país do mundo enfrentar o Covid. Mais difícil é enfrentar o Covid com uma crise econômica que todo país tem, a nossa se agrava pela fragilidade, pela estratificação social do nosso país, social e econômica, não é? Se agrava muito, e se agrava por uma crise política. Nós não queríamos que os ministros tivessem saído, 2 ministros exemplares tivessem saído do governo nesse período, mas os problemas são maiores do que os ministros podiam suportar. Não houve nenhum lugar do mundo, a culpa foi colocada, por exemplo, pelo presidente, mas não houve nenhum lugar do mundo que o primeiro-ministro ou o presidente desse país, parlamentarista ou presidencialista, tivesse exonerado o ministro da Saúde, no meio da pandemia. Tira um que estava muito ativo com relação a isso, que sabia, que pediu isolamento, e coloca um que fica olhando para cima, que muitas vezes está meio letárgico, que não sabe o que está acontecendo, que sabe que ele não pode calcular o período e o pico. Ele sabe disso. Ele sabe que a situação é... Só que o exemplo que ele tem de quem o colocou e não pode destoar é o seguinte: nós estamos saindo do isolamento na hora errada. Infelizmente, saímos do isolamento, estamos cada vez mais saindo no momento errado. No dia 20 de abril, gente, dia 20 de abril, eu guardei isso ontem, o Brasil tinha 2.500 casos de vítimas fatais. No dia 20, em 10 dias, nós dobramos esse número. Em 10 dias, nós dobramos esse número.
É um dado muito triste, a gente tem que reconhecer que o Brasil está entre os piores índices colocados nesse período. Aí eu tenho aqui uma frase que eu guardei. Dia 17 do 4, o presidente fala que entrando o novo ministro, ele não ia falar para sair do isolamento, porque se agravar, vai vir tudo para o meu colo. 3 dias depois, dia 20 do 4, eu estou colocando aqui frase entre aspas, tá? 3 dias depois, dia 20, o presidente da República vai para a televisão de novo e fala o seguinte: não vão botar no meu colo essa conta. A culpa é dos governadores e dos prefeitos. Os governadores e prefeitos pediram o tempo todo que nós fizéssemos primeiro o isolamento e que ele ficasse na casa dos 70%. Hoje tem gente falando que o isolamento não deu certo. No lugar que ele foi mais exitoso, por exemplo, São Paulo chegou em 58%. Aqui em Minas em 54%. O que era ideal era 70%. Mas fez 54 e 57 por causa do esforço dos prefeitos e governadores. Gostando ou não politicamente. Tem governador que eu nem gosto, mas ele fez o isolamento. Tem prefeito que eu nem gosto, mas fez o isolamento. E isso achatou um pouco essa curva. Por exemplo, para nós de Minas Gerais. Achatou essa curva a ponto de a gente não ter ainda os números que estão sendo colocados para o Brasil. Se nós tivéssemos feito o isolamento, tivesse tido o exemplo do presidente da República durante todo o período, que foi a Ceilândia, que foi a Taguatinga, que foi manifestação, dando o exemplo, agora ele vai falar que não quer que caia para o colo dele? Ele quer cair para o colo de quem? Aí se acirra numa crise política e depois ficando insustentável, me cai o ministro Moro. O Brasil chega hoje ao triste número de 6 mil mortos, quase 90 mil casos, e eu quero dizer que eu conversei com muitos médicos essa semana e todos eles me garantem que há uma tremenda subnotificação. Eles calculam que o Brasil esteja 12 vezes a mais do que o número calculado. 12 vezes, eu estou falando de mais de 1 milhão de pessoas. E é até bom, porque... Bom não, é ruim, mas se você tem 90 mil casos e tem 6 mil mortos, nós estamos em 7,5%. Se imaginar que nós vamos ter 1 milhão de pessoas contaminadas, 7,5%, nós vamos ter 75 mil pessoas mortas? Aí vem o presidente e fala, e daí? E daí? Eu sou Messias, mas não posso fazer milagre? Sem fazer uma visita até hoje no hospital? O presidente desconsidera até a situação de pesar que estão as famílias que perderam seus entes queridos. Ele não faz nenhum sentimento nesse sentido. Hoje, depois que fala isso, ontem ele fala, e daí? Hoje ele pega e fala assim, não é isso não, eu sinto pelas famílias, mas isso é culpa dos governadores e dos prefeitos que não fizeram o isolamento. Ah, peraí. Nós não estamos em terra de doido, não. É muito difícil a gente poder encarar uma pessoa cada hora fica cíclico falando uma coisa e a gente vendo que os números agora vão apertar em vários locais, né? A gente está tendo uma reação muito grande das pessoas a essas atitudes. Aí vem a crise política com a saída do Moro, que é um outro problema, né? Aí ele me indica pessoas para assumirem as posições da saída do Moro e do superintendente da Polícia Federal. E aí, na hora que ele me indica essas pessoas, há uma ação do Supremo pela questão da impessoalidade. Eu quero informar a vocês que mesmo antes de ter assumido, porque o Supremo não deixou, o então Ramagem, que iria ser o delegado, o superintendente da Polícia Federal, já estava escolhendo o substituto na superintendência regional no Rio de Janeiro. Ele já estava procurando um nome para substituir o superintendente do Rio, dizendo claramente que quebra o princípio da impessoalidade nessa indicação. Aí há uma manifestação por parte do Supremo Tribunal por uma ação movida pelo PDT, não foi nem nossa, foi do PDT, e aí há um destanque em cima do Supremo, inclusive com ameaça, quando o presidente pega e fala assim, eu quero deixar muito claro que eu estou achando, e ontem quase que aconteceu uma crise institucional. Quase por quê? O que ele ia fazer? Ia fechar o Supremo? Onde é que está? Aí saíram todos os ministros do Supremo em defesa da decisão do ministro Alexandre, que eu posso gostar ou não gostar, não estou fazendo análise aqui de valor,
mas que demonstra claramente que nós estamos vivendo uma crise política e que demonstra que a gente não tem um presidente em condições de poder fazer o enfrentamento da Covid, que é a nossa prioridade. Por isso que eu volto a dizer, as pessoas estão preocupadas e perguntaram para nós, qual que é a chance da gente ter, por exemplo, o impeachment que o PSB entrou? Eu acho muito pequeno, o presidente já se cercou. Aquilo que ele sempre condenou do toma lá da cá está acontecendo, via semana com o Centrão, está aparelhadozinho do lado dele, vai estar do lado dele para ganhar os cargos, para protegê-lo. Tem partidos, inclusive de esquerda, que não querem que tenha nenhum processo, porque eles preferem que ele fique sangrando no governo, trazendo um prejuízo para quem? Para o combate ao coronavírus. E nós, que temos responsabilidade com a vida das pessoas, não é a questão de querer criar uma crise política no meio de uma crise pandêmica. É o problema de ter condição de alguém que possa estar fazendo e priorizando isso sem essa crise política. É com muito sentimento que a gente entrou com o processo, que o PSB entrou com o processo. Ele terá êxito? Muito provavelmente não. O presidente Rodrigo, talvez temeroso da forma que as coisas já estão acontecendo contra ele e do tanto que ele está sendo insultado lá nas redes sociais, ele disse que não vai entrar e que os projetos votados na Câmara vão só tratar de Covid, que ele não vai botar impeachment nem CPI para ser instalada, talvez tentando até se reaproximar do Centrão, que está cada vez mais blindando o presidente. É isso que está acontecendo. Mas nós não poderíamos ser chamados de omissos, de forma nenhuma. Amanhã a história vai contar quem esteve de um lado e quem não esteve. É isso que a gente tem colocado. Então, falei aqui um pouco sobre isso. O índice de transmissibilidade do Brasil, infelizmente, hoje é o pior do mundo, 2,81%. A cada uma pessoa contaminada, ela retransmite para 3. E esse índice é altíssimo. Esses índices, infelizmente, são maiores que os índices da Itália e da Espanha antes de alcançar o pico, e o Brasil não alcançou o pico. Conversei com colegas deputados que são do norte do Brasil. Em Manaus já falta caixão. Em Belém e no Maranhão não tem mais leito. O colapso está chegando. Graças a Deus, a gente tem que rezar pelos nossos irmãos lá de cima, mas que isso ainda não acometeu a Minas. E talvez a preparação seja essa. O caminho seria o isolamento. Nós passamos muita consternação de ver irmãos, amigos próximos que estão perdendo entes queridos nesses estados, a contaminação chegando em pessoas muito próximas e a gente achando que tem que abrir, como se isso fosse a reversão, que outros vão chegar daqui a pouco e dizer que agora não, agora tem que fechar. Eu vou passar a responder alguns amigos aqui agora online. Quero deixar a sugestão. Eu sei que hoje esse horário de 8 horas a gente compete até com o Jornal Nacional, que é o mais assistido do Brasil, então é um horário complicado, mas a participação tem sido muito efetiva, muita gente. Está aqui o Branco, vereador da nossa capital, entrando, compartilhando conosco, e dizer para os amigos que a gente vai tentar fazer isso para prestar conta do nosso trabalho e prestar conta, acima de tudo, conversar com vocês. Se esse for um canal que a gente puder multiplicar isso, vai ser muito honroso para nós. Então, a partir de agora, agradecer a todos. Eu estou aqui para responder perguntas, e eu quero sugerir para aqueles que quiserem até colocar para a próxima live nossa, a gente abordar um pouco a questão desse projeto Profut aí, que foi um equívoco muito grande, tentar entrar na questão da rescisão contratual de jogador de futebol, porque as pessoas pensam em jogador de futebol, pensam só no Neymar. As pessoas pensam em jogador de futebol, pensam no Gabigol, no salário dos jogadores do time do Flamengo, ou do Palmeiras, ou do São Paulo, e daí por diante. A gente tem que pensar que no Brasil nós temos mais de 5 mil jogadores de futebol profissional. A grande maioria deles não recebe menos de 5 mil reais. E é com estes, com os clubes, pequenos clubes, que a gente quer fazer uma tratativa que vai prejudicá-los. Nesse momento de discussão, aí vem o presidente da casa e fala que só vai votar projeto que de interessa e de enfrentamento ao coronavírus. Aí tem uma questão de Profut para atingir jogador profissional, pensando nas exceções, que são poucos e ganham muito, e na grande maioria que são muitos e ganham muito pouco. Um outro tema que eu queria abordar e deixar para vocês para a gente discutir
é que esta linha de filas na Caixa Econômica para recebimento do auxílio emergencial talvez seja aí. Em vez de não ser Messias para ser milagreiro, está querendo ser genocida. Porque botar essa quantidade de gente em fila em banco para poder receber dinheiro, talvez vai receber a primeira parcela. Porque não vai estar vivo depois de contaminado para receber a segunda. Aí eu quero ver qual que vai ser a discussão. Tem que cair no colo, sim. Tinha que ter encontrado uma forma, uma maneira de que essas pessoas não pudessem se aglomerar nas portas das agências da Caixa Econômica de loteria para receber o auxílio emergencial. Se isso foi feito e tem gente recebendo equivocada, faça uma triagem melhor. Consulte os CRAS dos municípios. Os prefeitos de município pequeno sabem, inclusive, quem é a pessoa merecedora e quem não é. Quem deve receber e quem não deve. Né? E quem injustamente não está recebendo. A gente está me perguntando aqui quanto que a gente deve achar esses médicos que eu tenho conversado a normalidade. Infelizmente, eles acham que o pico vai se dar dentro de umas 6 semanas. Nós estamos falando em final de abril, né? Hoje, último dia. Nós temos maio, 4 semanas mais 2, vai se dar entre final de maio e início de junho. Eu acredito que a gente deve ficar, aqueles que puderem, e manter a questão do isolamento ainda mais um tempo, né? Eu acho que a gente vai ficar mais maio aí, com certeza, e talvez início de junho. Né? O prefeito correto, meu ex-colega parlamentar, e hoje prefeito que eu sinto pelo tratamento, está fazendo um tratamento de câncer doído, prefeito Bruno Covas de São Paulo, mas está lá enfrentando a Covid dos seus cidadãos. E ele fala isso. Se eu pudesse, eu continuaria mantendo aqui. Não tem condição de permitir que São Paulo possa abrir agora nesse momento, mesmo sabendo que é a alma propulsora da economia do país. Ele falou que não vai ser irresponsável pelo número de pessoas que vão morrer depois. Está corretíssimo, Covas. Está corretíssimo a ele. E ele é um cara do bem. Então, se ele está passando por um tratamento difícil e está passando por um momento difícil exato de São Paulo, eu sei que é doloroso para ele fazer isso, mas ele faz isso para preservar e salvar vidas. Esse sim é um bom exemplo. O Campelo aqui pergunta como é que está meu pai. Meu pai está bem. Nós estamos conseguindo, na medida do possível, eu e os irmãos mantê-lo lá no isolamento do que a gente pode. Parece que um irmão meu vai fazer aí, porque a menina que estava ajudando eles lá está meio adoentada e é importante que ela fique agora também guardando esse período de quarentena aí. Meu irmão mesmo, que é professor e cientista na área animal, diz que quanto mais abrir, mais a gente prorroga o pico de acontecer, porque a gente abre agora, o efeito disso é começando a abrir, mais pessoas contaminam, 10, 15 dias, isso vai acontecer daqui a 20 dias. E daí aqueles que estiverem abrindo a partir de agora vão daqui a 25 dias, e aí o pico vai se estendendo para frente. O Denilson tem recebido muito pedido de ajuda dos trabalhadores informais, os vendedores ambulantes. Esses têm todo o direito, esses perderam mesmo, e eu conhecia muitos. Tive em Brumadinho várias vezes, Denilson, você sabe disso, e encontrava lá com a senhora que vendia milho, que vendia coco, e ela parou de trabalhar. Ela já tinha perdido muito com a questão do esvaziamento de Brumadinho, agora ela perdeu tudo. Ela tem todo o direito. Eu, na semana que vem, já sugeri aqui, se vocês quiserem realmente falar sobre essa questão do projeto da emenda do Profut que a gente fez. Eu recebi uma manifestação através do Dr. Felipe, advogado, de mais de 1.000 jogadores de futebol, cumprimentando pela nossa atitude de protegê-los, porque esses não podem ficar desamparados. Então aqui o Alex, vereador, também agradecendo a emenda para Visconde Rio Branco, a obrigação nossa como representante da cidade. A Thalita está falando aqui que a Caixa Econômica está super lotada, porque o programa não funciona, porque não tem como solucionar o problema. Tem como solucionar o problema, é fazer a triagem, fazer as pessoas que têm conta receber na conta, fazer as pessoas receberem de forma separada. Macilon na Liberdade, um grande amigo, parabéns pela interação, Júlio, sempre transparente, ele sabe disso, eu sei das posições de muita gente que tinha as posições como ele, começam a enxergar, porque conseguem ter os olhos mais à frente e ver como é que a gente vai enfrentar tudo isso com crise econômica e sanitária e crise política enfiada no meio, sem uma pessoa que tem uma estabilidade, uma racionalidade para poder enfrentar nesse momento. As filas da Caixa, já disse aqui. Outra pergunta que chega é a que mais a gente tem recebido. A gente tem dificuldade para
para estabelecer. A Lília está falando de prever o pico, mas a gente sabe que o pico está à frente, e o nosso ministro aqui, que é uma pessoa que tem um grande conhecimento oncológico, ele é um médico conceituado em São Paulo, mas a gente vê que ele tem um pouquinho de preparo de saúde pública, porque o enfrentamento precisa de ter mais energia e mais força nesse momento tão difícil que a gente está passando. As pessoas estão criticando muito a questão da Caixa. Eu sei que o pessoal da Caixa, os funcionários estão fazendo seu esforço. Tem gente que até sugeriu aqui que eles possam trabalhar 24 horas. Não é isso. Não é isso, que eles também têm que fazer o seu isolamento na medida do possível. Encontrar uma forma de subdivisão, de marcação de datas, de encontro de realidade, para que as pessoas possam receber. Aqueles que têm conta recebem conta, os que não têm conta têm que receber lá na hora, na conta prestação, mas aí pode marcar, pode agendar isso. Tentar fazer a questão do isolamento, do distanciamento. Eu estou mandando para a imprensa nacional uma foto que foi muito engraçada hoje, de Juiz de Fora, que é um cidadão que botou um cabo de vassoura para frente com a mãozinha assim. Ele fez um arco e botou um cabo para frente e um cabo para trás. Aí ele falou assim: mantenha a distância. É 1 metro para frente e 1 metro para trás. E ele foi para a fila. Foi muito original o que ele fez. Acho que é uma forma que as pessoas também encontram de poder se salvar, porque precisam receber auxílio emergencial, mas manter a regra e concordar com a importância do distanciamento. O Wellington está perguntando se o auxílio doença sem perícia não está funcionando. Não está tendo nem perícia nesse período, Wellington. A polícia médica está todo mundo priorizado na questão do Covid. Os médicos estão se doando. Os profissionais de saúde têm feito um trabalho maravilhoso, eles que nos emocionam. Eu tenho dito isso, eu falo para alguns amigos que têm saído, que não é o fato de sair, estar na rua, encontrando, conversando, fazendo uma caminhada. É o cara que está descendo para ir trabalhar, que é o gari. É o cara que está descendo para trabalhar, que é um guarda municipal. É o cara que está no ônibus descendo para trabalhar, que é um profissional de limpeza de um hospital, ou de uma estação de metrô, de uma estação de ônibus, ou de uma empresa de ônibus. A pessoa que vai trabalhar nessa limpeza, ele está descendo para trabalhar e vê uma pessoa se divertindo, caminhando, normal, e ele indo trabalhar para poder cumprir, para que a gente faça. É por estes que a gente deveria, na medida do possível, ficar enquanto mais pudéssemos. Para estes, para o pessoal da Caixa poder fazer o pagamento do auxílio emergencial, que a gente precisa ficar. E tem muita gente que está na fila e que não precisa, e recebendo indevidamente, que está prejudicando quem precisa e está prejudicando a questão do isolamento. Né? São Gonçalo agradece aqui. São Gonçalo não está nessa primeira leva, pode ficar tranquila a questão, porque a prioridade não foi a saúde, mas nós fizemos a emenda de São Gonçalo, vai chegar quando isso tiver priorizado. Estou perguntando aqui o impeachment. Com o Centrão é muito difícil, o Rodrigo não demonstra interesse de dar abertura ao prosseguimento desse. São 30 pedidos que ele tem na mão dele. O ministro Celso de Mello pediu que ele deu para ele 10 dias para que ele pudesse se manifestar nesses pedidos. Eu quero dizer a vocês que alguns só querem pedir: Bolsonaro foi na porta do quartel militar e fez apologia ao AI-5, fez discurso, pediu um impeachment. Não é isso. O PSB fez sobre a provável intervenção na Polícia Federal. A falsidade ideológica da adulteração da assinatura de Sérgio Moro no Diário Oficial da União, quando ele colocou a assinatura digital sem autorização do então ministro. A gente tem 11 quebras de crime de responsabilidade e crime comum. São 11 fatos elencados distintamente. Quero ver como é que o Rodrigo vai se fundamentar para poder indeferir a instalação. Mesmo se isso acontecer, a gente sabe que é para frente, e mesmo se isso acontecer, a gente sabe que pode demorar, porque o Centrão se organiza em torno dele, porque ele adora ficar sugando aquilo que o presidente sempre disse que não iria fazer, está cada dia mais fazendo, recebendo os presidentes e líderes desses partidos, oferecendo tudo e todos para que eles possam fazer. Nós, por exemplo, só a nossa CPI, que foi pedida por um deputado do PSB, para vocês terem uma ideia, até ontem precisa de 171 assinaturas. Eu tenho feito um esforço grande para ele sabe disso, o deputado Aliel Machado, e nós até agora conseguimos em torno de 110 assinaturas. Ainda faltam 61 para poder chegar no número necessário, para vocês verem a dificuldade que a gente tem. E tem muito partido de esquerda que não está assinando porque não quer apurar o senhor Bolsonaro, quer apurar o Moro. Que apurando o Moro desmoraliza a Lava Jato. E muita gente vai entrar com ação na justiça tentando anular as decisões da Lava Jato,
Prestem atenção no que eu estou falando. Tem muita gente que vai tentar anular a decisão da Lava Jato para poder se colocar elegível. Então tem muito partido de esquerda que não tá, que vocês dizem, aqui todo mundo fica assim, porque vocês não pode, quem é contra o Bolsonaro é porque gosta do outro. Não quero dizer para vocês muito claramente. Não tem isso não, tem um caminho grande nesse meio aí. Entre os dois polos, lá, que eles dizem da esquerda, e o partido que representa mais, e o Bolsonaro, que é a da direita, são dois polos, mas tem muito caminho nesse meio aí. Tá? Então, unificar as eleições é impossível, mas eu quero só para concluir, não tem jeito de unificar a eleição, o que a gente deve ter é uma extensão e um adiamento talvez para dezembro. O ministro Barroso foi muito correto. Num período desse, num clima de quebra institucional, de quem não gosta de eleição, de quer instalar Estado democrático, você deixar de fazer eleições é um risco para a institucionalidade do Brasil. A gente não pode correr o risco de que isso aconteça. O Marcelo coloca, a esquerda estão sonhando em tornar um molusco elegível. Eu quero dizer que nós não. Nós temos inclusive nossa opção. E é para isso. Porque tem gente que quer anular o processo, a Lava Jato como um todo, e anular vários processos, várias condenações, e por isso, nesse momento, acha que deixar o Bolsonaro sangrando é melhor do que tentar resgatar alguém que tenha condição de tocar o Brasil nesse período de pandemia. Essa é a maior preocupação de nós todos. O INSS está reconhecendo os laudos segurados, eu fiz uma representação. Nós temos uma emenda num projeto lá em Brasília para que os laudos sejam garantidos e sejam prorrogados nesse período de pandemia, muito claramente, para que as pessoas não tenham que submeter a teste de vida, no caso os pensionistas, e a questão também daqueles que estão segurados por alguma garantia, para que não tenham que fazer isso nesse momento. Então a gente tem muita coisa dessa acontecendo que a gente está fazendo para garantir as ações de combate ao Covid, no que compete a gente estender a obrigatoriedade do fornecimento de EPI, a gente garantir recursos para os municípios para que possam se resguardar e se preparar para quando esse pico chegar, que a gente infelizmente sabe que ele está na iminência, mas é isso. Muito compartilhamento, muita gente interagindo conosco. Se tem algum projeto referente ao auxílio gás de cozinha, isso foi colocado, mas infelizmente no primeiro projeto não passou. O Rogério entra aqui nos cumprimentando. O VP da sou a favor de unificar as eleições, já falou que não. Eu sou a favor do adiamento das eleições, mas eu acho que unificar as eleições nesse momento é um risco para o Brasil. Agradecer a vocês e dizer que aqueles que compartilharam, nós vamos garantir aí essa live para que as pessoas possam interagir, aqueles que não puderam acompanhar agora, acompanhar depois. Agradecer aqueles que participaram conosco, a todos que se manifestaram, com sugestões, com colocações, com indagações, perguntas, todas as formas da gente poder interagir e poder fazer com que a gente tenha melhores condições. Tem gente que pergunta, eu agradeço o senhor e tudo tem feito por São Gonçalo que possa. Eu quero dizer que assim que terminar essa pandemia, a gente está morrendo de saudade de poder voltar e visitar os municípios que nós representamos. A nossa forma de ajudar agora é tentar fazer com que os recursos saiam para todos eles o mais rapidamente possível, tá bom? Eu sei que é indevido falar isso num período que está todo mundo em isolamento, mas amanhã é dia do trabalho, um dia que se comemora internacional, o mundo inteiro comemora a oportunidade da garantia dos direitos dos trabalhadores. Então, aqueles que têm seus ofícios, suas atividades, todos que possam fazer o dia do trabalho num feriado complicado, que é um feriado no meio de pandemia, de isolamento, mas o dia do trabalho é um dia que foi uma conquista daqueles que lutam pelas reais condições. Por isso que a gente não deixa, por exemplo, o negociado se sobrepor ao legislado, que é uma tentativa que se ainda quer do governo do Paulo Guedes, que esse projeto volta do Senado, mas nós vamos tentar barrar, assim como nós já conseguimos a primeira vez, na questão de contratos, suspensão de contratos de trabalho.
O Macilão está pedindo para, assim que eu fizer ir a São Gonçalo, que é caminho, eu colocar Liberdade na rota. Tem Liberdade, tem Bom Jardim de Minas, tanta gente querida que entrou aqui, tem um monte de Caxambu no caminho de São Gonçalo, para que a gente possa visitar e estar visitando nossa amiga Lima Duarte. Acabei de ver aqui amigos de Lima Duarte entrando, interagindo conosco. Um grande abraço a Torre Ricardo, Leopoldina, e a outra rota, mas nós vamos fazer, Ricardo. Um grande abraço a você, sucesso aí nesse período em que nós estamos todos tentando fazer as nossas coisas nesse período de isolamento, né? Felicidades, Deus abençoe a todos, guarde, quem puder, fique em casa, fiquem bem, se Deus quiser isso vai passar. Tem muita coisa também aí que os cientistas estão trabalhando demais, no sentido de encontrar uma fórmula que a gente possa até o final do ano ter um medicamento, ter uma vacina que possa estar tendo um ano esse derrame que está fazendo sobre o mundo, né? Mas essa é a nossa prioridade, esse é o nosso foco e essas são as questões que nós vamos continuar discutindo. Um grande abraço a todos, muito obrigado aí pelo esse compartilhamento, muito obrigado por estarem convivendo conosco, boa noite, e se vocês puderem, para finalizar, esse eu vou retransmitir para o Facebook, para o Insta, mas acompanhem as nossas redes sociais para a gente poder interagir mais e responder especificamente muitos dos temas que foram colocados aqui, que a gente já está na live aqui, passa muito rápido, porque tem muita gente perguntando, mas aqui agora muita gente desejando que a gente possa estar juntos. Jesus proteja a todos nós, a todos os nossos familiares, a todos os amigos que compartilham conosco, a todo mundo, porque a gente precisa fazer melhor. Fique com Deus, boa noite, muito obrigado por todos aqueles que estiveram ao vivo compartilhando, que entraram por um momento, e aqueles que não puderam podem ver depois nas nossas redes sociais. Um abraço.